Comecemos a liberar tensões com a desinibição propiciada pelo sopro Rá. Em pé, com os pés afastados a 3 palmos, inicie uma exalação completa. Depois, incline o tronco para frente, deixando a cabeça pendente entre os braços pesados. Inicie uma profunda inspiração, ao mesmo tempo que vai erguendo o tronco e elevando as mãos ao ponto mais alto. Mantenha os pulmões plenos de oxigênio. Num movimento rápido, exale o ar pela boca, pronunciando um Rá explosivo, enquanto o tronco e os braços se despejam relaxados para baixo. Realize um total de 3 execuções. Ao término, deixe a respiração livre enquanto desfruta os efeitos alcançados com essa prática. Agora, você terá a oportunidade de desenvolver um suave autocontrole com Talasana. Inicie em pé, com os pés distanciados de 1 palmo e paralelos, corpo alinhado, pulmões vazios. Fite um ponto em frente à altura dos olhos e concentre-se. Simultaneamente, inicie uma inspiração ampla, acompanhada pela elevação frontal dos braços e pela elevação dos calcanhares. Atingida esta posição, mantenha-a com pulmões cheios, evitando rigidez e tensão. Ao expirar, comece a desfazer a postura, abaixando os calcanhares e os braços pelas laterais. Desfeita a posição, você deve estar reproduzindo a pose inicial, de onde partirá para realizar um total de 4 execuções. Ao término, desfrute o estado de presença cultivado com a prática de Talasana. Vamos suavizar o tônus psíquico com a prática da respiração polarizada. Mantenha-se em pé, com os pés afastados pela largura da bacia. Dobre os dedos indicador e médio da sua mão direita. Leve a mão à altura do nariz. Para bloquear a narina direita, use o polegar. Quando quiser vedar a esquerda, use o anular, que se acha unido ao mindinho. Inicie soltando o ar pela narina esquerda. Inspire também pela esquerda, procurando atrair para si o prana universal. Conceda-se uma ligeira pausa com os pulmões cheios. E então comece a exalar pela narina direita. Inspire também pela narina direita. Observe uma nova pausa com pulmões cheios e expire
pela esquerda, completando assim o primeiro ciclo. Reinicie até realizar um total de 4 execuções. Ao término, desfrute os benefícios cultivados com a prática da respiração polarizada. Continuemos o trabalho sobre a coluna com Chandrasana. Seguimos em pé, com os pés paralelos a 4 palmos de distância e as mãos abandonadas à altura das coxas. Inspirando, erga o braço esquerdo para a posição vertical. Vá então inclinando o tronco molemente para o lado direito durante a exalação. O braço esquerdo em relaxamento fica por cima da cabeça, aumentando o peso do tronco. A cabeça fica como se estivesse olhando para a mão direita. Inspirando, volte ao centro. Soltando o ar, desça o braço esquerdo. Reinicie, elevando o braço direito até realizar um total de 3 inclinações para cada lateral. Ao finalizar, com os olhos fechados, em estado de relaxamento, procure sentir os efeitos agradáveis gerados no corpo e na mente. Seguimos melhorando as condições do sistema nervoso com Purnasana. Ainda de pé, pés paralelos e afastados por 2 palmos. Braços estendidos para a frente, na altura dos ombros, paralelos entre si e paralelos ao solo. Mãos estendidas e voltadas para dentro. Expirando, mantendo a posição dos pés, gire o tronco para a direita. Repouse a mão esquerda sobre o ombro direito, cuidando de manter o cotovelo esquerdo elevado. Com os pulmões vazios e o ventre recolhido, mantenha a torção.
Comece a inspirar, desfazendo a torção. Mantenha os pulmões cheios na pose inicial. E reinicie, girando para a esquerda enquanto solta o ar. Realize um total de 3 torções para cada lado. Ao final, repouse no suave calor da alegria interior despertada. Deixemos a posição de pé, seguindo agora para a agradável prática de Yoga Mudra. Em Sukhasana, com os tornozelos cruzados, envolva o pulso esquerdo com os dedos indicador e polegar da sua mão direita. Juntamente com a inspiração ampla, dê tração aos braços, mantendo os pulmões alimentados. Com a exalação, vá afrouxando a tração dos braços enquanto inclina o tronco até o joelho direito. Mantenha o tronco frouxo, a cabeça ao encontro do joelho, o ventre recuado e os pulmões vazios. Inspirando, volte ao centro, tracionando novamente os braços. E reinicie, agora para a frente do corpo e depois na direção do joelho esquerdo, realizando um total de 3 vezes para cada uma das direções. Ao término, repouse no estado de presença cultivado. Deite-se para trás e, se precisar, relaxe um pouco.
Agora, vamos seguir com Paschimottanasana, excelente flexão frontal que lhe imprimirá um agradabilíssimo estímulo à coluna e à medula. Em decúbito dorsal, pés unidos, braços estendidos ao longo do corpo, palmas das mãos para baixo, pulmões vazios e ventre recuado. Comece a inspirar e vá simultaneamente sentando. Quando chegar à posição sentada, os pulmões estarão cheios. Comece a exalar e, ao mesmo tempo, incline o tronco para frente, enquanto as mãos vão segurar os pés ou os tornozelos. Mantenha a posição, pernas esticadas, cabeça ao encontro dos joelhos, ventre recuado. Inspirando, volte a sentar-se. Exalando, retorne à posição deitada. Realize um total de 3 execuções. Ao final, relaxe, deixando que pernas e braços, entregues a si mesmos, abram para os lados. Chegou a hora de desgastar um pouco suas energias a pedir uso inteligente. Pratique essa variação de Arohanasana. Em decúbito dorsal, pés apoiados no chão, separados pela largura da bacia. Mãos apoiadas na nuca, com os dedos entrelaçados. Inspirando, eleve os pés do chão, aproximando as coxas do ventre. Exalando, eleve a parte superior do tronco, aproximando o tórax dos joelhos. Ventre recuado. Inspirando, estenda as pernas para o alto, mantendo a cintura colada ao chão. Exalando, volte a flexionar os joelhos, apoiando a cabeça no chão. Nessa posição, inspire. Exalando, aproxime o tórax dos joelhos.
Inspirando, estenda as pernas, mantendo os pulmões cheios, omoplatas elevadas e cintura no chão. Exalando, volte à posição original, seguindo por mais 2 execuções. Quando terminar, desfrute um ligeiro relax. Você acabou de trabalhar inteligente e proveitosamente seu corpo com flexões para frente. Está, portanto, precisando atuar no sentido complementar, com asanas de retroflexão. Comecemos com Bhujangasana. Em decúbito ventral, junte os pés esticados para trás. Palmas das mãos assentadas no chão à altura do rosto. Testa também no chão. Esvazie os pulmões. Inspirando, eleve a cabeça e o tórax sem a ajuda das mãos. Complete a inspiração estendendo os braços. Exalando, retorne com o tronco e a cabeça para o chão. Repouse a cabeça lateralmente, concedendo-se uma respiração livre antes de reiniciar, realizando um total de 3 execuções. Ao término, desfrute a abundante irrigação promovida na musculatura das costas. Aproveite a postura sobre o ventre e acumule outros bons resultados fisioterápicos com Dolasana. Em decúbito ventral, pés unidos, apontados para trás. Braços esticados, palmas das mãos e testa no chão. Enquanto enche os pulmões, erga a maior área do corpo, procurando permanecer somente sobre o ventre com o corpo em arco. Expirando, volte, relaxando simultaneamente. Realize um total de 3 execuções. Ao término, repouse. Voltando ao decúbito dorsal, vamos melhorar os centros cerebrais e as glândulas com Viparita Karani. Deite-se de costas, com pernas unidas, mãos ao lado das coxas, palmas para baixo. Inspirando, lentamente erga as pernas unidas até a vertical. A partir daí, expirando,
Com a força dos braços e apoiando-se nos cotovelos, erga os quadris, procurando não desfazer o ângulo reto formado pelas pernas e o tronco. Faça assim até que os pés ultrapassem um pouco o alinhamento da cabeça. Respiração livre. Desfaça a posição quando sentir desconforto. Para tal, proceda de maneira inversa. Os braços, estendidos no chão, servem de apoio, enquanto as costas, vértebra a vértebra, vão se acamando e as pernas voltam à postura inicial. Relaxe, deixando que pernas e braços espontaneamente abram para fora. Agora, vamos oferecer um conforto à região lombar. Eleve os pés do chão, mantendo as mãos sobre os joelhos afastados. Inspire ao centro, soltando o ar, incline o corpo a meio caminho lateral, sempre passando pelo meio com pulmões cheios e soltando o ar, inclinando o tronco a meio caminho, sentindo a massagem repercutindo em toda a extensão das costas, assim como na base do crânio. Realize quantas vezes forem necessárias até sentir a região lombar pacificada. Finalize com Apanasana. Cotovelos estendidos. Ao soltar o ar, mergulhe as coxas no ventre e o umbigo na coluna. Inspire estendendo os cotovelos, exale recolhendo as coxas ao encontro do ventre. Inspire, alongue cotovelos, exale mergulhando o umbigo na coluna, coxas no ventre e cintura no chão. Sinta a massagem que os órgãos da cavidade pélvica recebem, assim como toda a extensão do quadrado lombar. Finalize entregando os pés e os braços ao chão. Respiração livre. Vamos seguir com a prática de Nispanda Bhava, a meditação no mundo sonoro. Em Ardha Shavasana, a meia postura do cadáver, guarde a partir de agora perfeita imobilidade, sentindo o afrouxamento geral do corpo. Feche os olhos e procure escutar os ruídos, os barulhos, os sons do ambiente onde estiver. Procure identificá-los. O apito do guarda de trânsito, as buzinas, os motores, a gritaria das crianças, o ronco de um avião, o pio de um pássaro ou o latido do cão. Alguns barulhos são agudos, outros graves, uns baixos, outros altos, uns contínuos, outros curtos. Procure não sentir irritação com qualquer deles. Desenvolva tapas, que é a aceitação,
e paciência, não se irritando, não admitindo que qualquer deles tenha poder de lhe ferir, de lhe inquietar. Deste mundo sonoro, procure identificar um som que seja baixo, monótono, invariável, discreto e contínuo. Depois de o identificar, fixe nele a atenção, isto é, fique alerta exclusivamente para ele. Abstraia-se de todos os outros. Ficar atento exclusivamente para aquele som, a princípio, enquanto a mente está inquieta, é difícil, mas vale a pena vencer com persistente paciência tal dificuldade. O segredo do sucesso reside em que você não deve lutar contra os outros sons. No entanto, fique receptivo apenas para o som que você elegeu. Os outros, pacificamente, serão nulificados. Agora, escorra suas pernas no solo, deixando seus membros completamente entregues à ação da gravidade. Deixe que a sua mente esteja absorta no movimento da sua respiração e no som sutilíssimo do seu respirar, seguindo junto com a respiração, momento a momento.
Namastê.